nosso entrevistado de hoje é o candidato a governador pelo PSB, Vanderlei Cardoso. Tudo bem, candidato? Tudo bem, Libório. Quero cumprimentar aqui o presidente da GM, Cleuso Baré, nosso candidato ao Senado, Guimarães Jesuíno, Edil, candidato a deputado estadual. Muito obrigado aqui por ter atendido ao convite da AGM. É um prazer. Vanderlei Cardoso tem 51 anos, é empresário, casado e natural de Iporá. Ele iniciou sua vida política em 2004, quando foi eleito prefeito de Senador Canedo, e em 2008 foi reeleito prefeito. Disputou as eleições para o governo, as eleições passadas, e agora concorre novamente. Bom, nessa entrevista, candidato, serão feitas 4 perguntas voltadas para o interesse dos municípios, os municípios, e o senhor vai ter 3 minutos para responder cada uma delas, inclusive com o tempo de 1 minuto para concluir aí o raciocínio. E não será permitido, de forma alguma, aí, extrapolar esse tempo. Outro detalhe também que, ao final, serão concedidos 5 minutos para que sejam abordados temas de livre escolha sobre as propostas de governo. Lembrando que as perguntas e o tempo para a resposta são os mesmos para todos os candidatos e que todos aqueles que concorrem ao governo estadual foram convidados aqui pela AGM para participar desse programa e dessa série de entrevistas. E agora apresentar essas regras, vamos, portanto, começar aí a nossa entrevista com as nossas colocações. Pois bem, candidato, olha, sendo a saúde uma obrigação compartilhada de forma tripartite entre a União, os estados e também os municípios, e considerando a baixa capacidade dos municípios em investimentos dessa área, além do que já é exigido pela Constituição, pela lei, somado com um alto custo de manutenção da estrutura da saúde, a gente pergunta o seguinte: qual a sua proposta para a área da saúde que atenda a demanda da população goiana e também contemple a realidade dos municípios? Libório, em primeiro lugar, o Estado tem que honrar os seus compromissos, já estabelecidos por lei. O Estado tem que repassar a contrapartida do Programa Saúde da Família. Não vem fazendo isso. No nosso governo vai ser prioridade, passar em dia. Também a contrapartida do SAMU não vem sendo feita. Quando falta saúde nas regiões do nosso Estado, e principalmente na região metropolitana de Brasília, no Nordeste Goiano, ou seja, no interior do Estado, hoje nós temos aí um déficit entre leitos normais e leitos de UTI no nosso Estado, em torno de quase 4 mil leitos. Desses, a maioria está na região metropolitana de Brasília e no Nordeste Goiano. Quando o Estado ele falta com a sua parte, ou seja, os hospitais regionais, que alguns que já foram prometidos em várias campanhas, como o de Santo Antônio, 16 anos em construção, não terminou. Quando você chega em Formosa, não tem um leito de UTI disponível à população. Você vai para Valparaíso, não tem um leito disponível. Águas Lindas, Novo Gama e assim por diante. A concentração hoje, o que se oferece de leitos normais de UTI, está aqui na região central. Essas pessoas têm que se deslocar distantes. E os prefeitos, eu fui presidente de associação de prefeitos, da AMEG, eu sei o que os prefeitos passam. Então o prefeito ele fica hoje amarrado nos seus poucos recursos, ele fica sem condições de dar uma saúde, porque o Estado não está comparecendo, e fica batendo na porta da UVG para adquirir ambulâncias. Está errado isso, Eu acho que o governo tem que ajudar com ambulâncias, mas tem que levar aos municípios, certo, a condição de ter saúde e ser resolvido o problema nas regiões. Nós temos um item que nós estamos apresentando, que é a franquia da saúde. A maioria dos prefeitos, eles precisam de uma assessoria técnica para ir buscar esses recursos. Então o Estado, no nosso governo, vai oferecer essa assessoria. Eu, como prefeito, eu sei, quando nós contratamos ali uma assessoria técnica para buscar esses recursos, o quanto ela foi importante para que viesse esses recursos. Mas nós vamos estar apresentando outro projeto, que está no nosso plano de meta, que é o Banco de Leitos. O Banco de Leitos, ele é nada mais, nada menos do que comprado na iniciativa privada, e tem muitos hospitais no nosso estado de Goiás, que alguns estão até fechando por falta de parceria, comprar pelo preço justo, leitos normais, leitos de UTI, incentivar e garantir a compra de serviços desses proprietários de hospital, e assim resolver o problema na região. O Banco de Leitos é um projeto que está à disposição de qualquer prefeito, de qualquer liderança, de qualquer vereador, para que ele acesse ali e veja os custos,
quanto é que vai ser, como é que vai funcionar e da onde vai vir esses recursos. Eu até digo o seguinte, eu acho que todo candidato que pleitear aí a ser governador do estado, ele devia ser prefeito primeiro, para ele saber o que um prefeito passa para atender a necessidade dos seus munícipes. Bom, o nosso entrevistado de hoje é o candidato a governador pelo PSB, Vanderlan Cardoso. Bom, segunda questão. A lei complementar número 63, que dispõe sobre a participação dos municípios no ICMS, ela determina que, no mínimo, 70% da arrecadação seja distribuída com base no valor adicionado, ou a riqueza que cada um gerou, e o restante, com base no restante conforme a lei estadual. Em Goiás, 85% é distribuído com base no valor adicionado, 10% de forma igualitária e 5% com base nos critérios da preservação do meio ambiente, que é exatamente o ICMS ecológico. Pergunta ao senhor, existe na sua visão uma forma mais adequada para contemplar os municípios que produzem menor valor adicionado? Embora existem várias maneiras, existem várias. O que tem no estado hoje é alguns municípios, em algumas regiões, sendo privilegiados em detrimento de outros. São municípios hoje que são prestigiados porque é do mesmo partido do governante, ou é compadre, ou que tem uma maior representatividade política, e a gente vê aí, por exemplo, muitas indústrias para esses municípios, tem município que não tem nem mais mão de obra, certo? Uma das formas de corrigir isso, nós estamos apresentando aí um dos itens no desenvolvimento econômico, que é os polos tecnológicos, na área de redução do consumo de energia e geração de energia elétrica, é levar para todos os municípios. Então, por exemplo, tem um município que o nosso presidente aqui da GM é prefeito, Bom Jardim de Goiás, que faz parte da região oeste, onde eu nasci na cidade de Iporá. Há 30 anos atrás, 40 anos atrás, aquela região era o terceiro no PIB do estado de Goiás, hoje é o penúltimo. Porque foi deixado de lado, a representatividade política foi pequena, chegou-se a ter 2 deputados estaduais, aí foi deixando de lado essa região. Então, para uma cidade como nessa região, Bom Jardim, Aragaça, Piranhas, Iporá, Diorama, Montes Claros, entendeu? Essas indústrias serem instaladas ali. O Estado e o governador tem mecanismos através dos incentivos fiscais diferenciados, e o que nós estamos propondo com essas indústrias, que fabricam mais de 10 mil itens só na redução do consumo de energia, e para essas regiões, de acordo com a mão de obra, vai ser qualificada, mas cursos, certo? Não é curso de 60 horas, no mínimo, curso de 100 horas, entregar essa mão de obra qualificada para essas indústrias. Com isso, essas indústrias, funcionando através dos polos tecnológicos e os distritos industriais, vai ter uma geração de riqueza nesses municípios. Vamos voltar aí a uns 25 anos atrás. A participação de Goiânia no índice de participação dos municípios, na riqueza, chegou a ser quase 30%. A riqueza, ela passou aí um pouco para o interior, foi para a região, o sudoeste goiano, montadora lá em Catalão, aí foi para Itumbiara, polo farmoquímico em Anápolis. Com isso, a riqueza foi melhor distribuída. Antes, o combustível era aqui só em Goiânia, foi para Senador Canedo, entendeu? A distribuição do combustível. Então, fazer essa distribuição melhor. Hoje, Goiânia ainda tem uma participação grande, mas não é o que era antes. Mas isso não quer dizer também que diminuiu a arrecadação de Goiânia, porque aqui a arrecadação maior de Goiânia é através dos serviços. Então, essa distribuição tem vários mecanismos, uma delas é esse item que eu estou citando para você. Agora, com relação ao ICMS ecológico, essas regras que foram colocadas, aí a própria entidade, a AGM, ela através dos seus 246 prefeitos, quando une, que tem a união dos prefeitos, grandes conquistas são alcançadas como nós alcançamos, quando nós unimos para exigir do Estado à época que cumprisse a participação do Estado no PSF, no Programa Saúde da Família, que não estava repassando. Muitos e muitos anos já estava que não repassava. Foi recuperado na época que o governador Alcides Rodrigues, ele que assumiu a responsabilidade e colocou em dia. Que esse governo agora, infelizmente, não está pagando aos municípios. Vanderlan Cardoso, os convênios entre Estado e município são acordos para a realização de um objetivo comum e, nesse sentido, a sua celebração deve ser facilitada, claro, já que os pactuantes são os parceiros.
Sua administração contemplará de alguma forma a desburocratização ou o fim da exigência de outros convênios para a celebração de novos convênios? Com certeza, Libório. É por isso que eu digo, Libório, que acho que toda pessoa que se dispõe a candidatar ao governo do Estado tem que ser prefeito. Não tem coisa pior que um prefeito, em tanto serviço que ele tem para fazer, dar conta de tudo que tem no município e ficar correndo atrás de papelada e burocracia para conseguir um convênio que muitas das vezes é dificultado. Né? O governador, quando ele autorizar, tem que autorizar e o serviço tem que acontecer. Não tem que ficar colocando, arrumando subterfúgios para que esses recursos não saiam. Né? O prefeito, ele tem que cuidar das obras quando for anunciado um convênio, ou seja para asfalto, ou seja para qualquer coisa de benfeitoria no município, é para ser realizado. Não é para subir em palanque, Libório, e fazer discurso, soltar foguete e depois jogar a culpa no prefeito que ele está sendo incompetente, que não está dando conta de arrumar certidões, certo? Tem que desburocratizar, um compromisso que eu faço com todos os prefeitos, com todas as prefeituras. Desburocratizar, fazer, quando falar, subir, falar para as autoridades, subir no palanque para falar com o povo, é quando tem condições de ser realizado. Eu senti na pele, em 2005, quando eu assumi, com tantos problemas que eu tinha em senador candidato para resolver, e o governo, na época, que é o mesmo que está aí, me chamou aqui no Palácio, que era para trazer todas as demandas, saí daqui com calhamaço de autorização, dessa grossura. Cheguei em senador candidato, chamei os secretários, a população, soltei foguete e falei, agora nossos problemas estão sendo resolvidos, entendeu? E nada, entendeu? E nada foi resolvido, nada foi feito para o município de Senador Canedo na minha gestão. Caminhamos com as nossas próprias pernas na instalação de distritos industriais, certo? Desde a compra do terreno, a infraestrutura, projetos, certo? Com as próprias pernas. Os municípios precisam de ter essa ajuda, principalmente os municípios que estão lá padecendo, vivendo, a maioria deles de FPM. Não tem recurso nenhum e as demandas são grandes para os municípios brasileiros, não é só os goianos não. O governo Fernando Henrique Cardoso, ele pegou, quando ele assumiu com cerca aí de quase 16% ou 17% a participação dos municípios. Quando ele passou para o Lula, já não era 15%. Quando o Lula passou para a Dilma, já era 14%. Do jeito que está indo aí, daqui a pouco os municípios têm que estar devendo. Tem que ir lá e depositar todo mês dinheiro para a União. O senhor falando aí em questões da União, nós estamos conversando hoje, nosso entrevistado especial é o candidato pelo PSB ao governo de Goiás, Vanderlan Cardoso. Pois bem, um estudo da Receita Federal em 2011 aponta que a arrecadação total do país foi de mais de 1,4 bilhões de reais. Desse valor, menos de 2% foram arrecadados pelos municípios. Bom, com a menor parte na arrecadação de tributos e também na participação das receitas compartilhadas, os municípios têm de arcar com responsabilidades superiores à sua capacidade, né? A sua capacidade financeira. Qual a proposta do senhor para fortalecer a autonomia dos municípios enquanto entes federados? Libório, eu defendi quando presidente da associação, na luta que nós tivemos aí, à época, com o presidente da GM à época, o prefeito Abelardo, o Pacto Federativo. O Pacto Federativo. Toda a receita, na verdade, eu discordo com esses números que eles colocam, de 2%. A receita é gerada onde? É nos municípios. Então a receita total é gerada nos municípios. A obrigação está ficando com o município e arrumaram a maneira de arrecadar através do PIS, da COFINS, que é só para a União. Sim. As maiores arrecadação, Libório, fica com a União. Não é distribuído nem para os estados, nem para os municípios. Agora, quando vai fazer graça, como é o caso de isenção de IPI, ele faz graça com chapéu alheio. Você pode ver que o governo federal, todas as vezes que ele vai fazer isenção, ele não faz das contribuições, que é só do governo federal. Ele vai em cima do que é distribuído para os estados e os municípios, como é o caso do IPI. Certo? E não há uma compensação para os municípios. Né? Só a compensação que há para os municípios é quando quer trazer mais obrigações, projetos fantasiosos, aí joga os projetos e os municípios têm que assumir essa responsabilidade. Né? Eu defendo, como todos os prefeitos, o Pacto Federativo, em que a participação dos municípios, seja como há 30 anos atrás. Nós chegamos aí, se eu não me engano, a 28%. Os municípios tinham participação
na receita total, no bolo, né, de arrecadação do país. Hoje está menos de 15%, isso é um absurdo. Candidato Vanderlei Cardoso, estamos chegando à parte final do programa e agora o senhor tem um tempo de 5 minutos para fazer aí uma explanação de temas livres relacionados com a proposta de governo do senhor. Bem, eu quero agradecer a vocês essa oportunidade. Eu quero me dirigir a vocês que estão nos vendo nesse momento. Eu fui candidato em 2010, foi uma candidatura muito em cima da hora. Eu não tive a oportunidade, igual de fazer uma pré-campanha. Eu não tive a oportunidade, como agora, de fazer um plano de metas bem elaborado. Então, agora nós executamos, nós trabalhamos no plano de metas de acordo com a realidade do Estado. Fizemos primeiro um levantamento do Estado, qual a situação do Estado, área por área. E quando nós fizemos isso, nós partimos fazer as nossas propostas, um grupo de técnicos capacitados, nós partimos aí para o Estado de Goiás. Foram 27 reuniões, um grupo de trabalho técnico e ouvindo a população para o complemento do nosso plano de metas. E daí surgiu as propostas, uma parte delas eu fui buscar em estados que estão fazendo o dever de casa, na segurança, como Pernambuco, quando Eduardo colocou ali o pacto pela vida, na área da saúde, na área do desenvolvimento, quando ele colocou ali em Pernambuco. Acabamos de falar sobre isso aí em uma das perguntas, levando para as regiões mais pobres, como o agreste pernambucano, as indústrias, geração de emprego e renda, qualificação profissional, certo? Então eu aprendi muito, eu fui buscar em outros estados, como por exemplo Santa Catarina, Rio Grande do Sul, quando ali as polícias, o próprio soldado, quando ele prende um meliante, quando ele está no seu trabalho, nos bairros, ele mesmo já faz o TCO, está no nosso projeto, isso daí. As polícias se comunicarem, estamos apresentando um projeto interessantíssimo na área da segurança, que precisa, nós temos que fazer, isso é para ontem, gente. Não podemos mais ver aí os índices de violência aumentando e essa inércia toda jogando culpa no governo federal e tudo, e isso e aquilo, e não resolve o problema. Nossa capital Goiânia era uma cidade tranquila, né? O país, nós estamos na contramão, o país, enquanto as capitais aí caiu 6% o índice de violência nos últimos 10 anos, Goiânia cresceu 72%. Então nós estamos apresentando aí um projeto na área da segurança, que é a Força Estadual de Segurança, fortalecer a Rotan, que esse povo está desmotivado, propositalmente o que fizeram com a Rotan, trazer eles essa motivação novamente, os policiais militares, os policiais civis, levar a Rotan para as regiões de conflito, junto com a Polícia Civil, o Judiciário, Ministério Público, o GRAER, os helicópteros têm que estar à disposição da população, não é para ficar passeando não, gente. Isso aí tem que acabar, tem que ser à disposição da população. Esse negócio de avião ficar levando um deputado para um lado, um prefeito para o outro, mas não sei o que, ou liderança, ou isso aqui, tem que acabar, tem que ter à disposição da população. Nós vamos acabar com isso. Então nós estamos apresentando na área da segurança, na área da saúde, o banco de leitos, vamos comprar da iniciativa privada pelo preço justo e resolver o problema nos municípios, como nós fizemos lá em Senador Canedo. O município não tinha UTI não, Libório. 59 mil habitantes na época, hoje passa de 100 mil habitantes. Nós, a primeira coisa, vamos construir uma UTI aqui e prestar serviço para os outros municípios, e assim fizemos. Uma maternidade modelo, remédio em casa para as pessoas que tomam remédio controlado. Nós estamos apresentando isso no nosso plano de meta, Libório. Levar as pessoas que saem 400, 500 quilômetros de distância para vir buscar remédio controlado aqui, pegando ônibus, ficando em hotel, ou ficando de favor, vai receber o remédio em casa, como nós fizemos lá, um custo baixo. Cirurgias de catarata, outro item que nós estamos apresentando, acabar com essa fila, essa humilhação que as pessoas têm. Muitos estão aí 2, 3, 4 anos na lista de espera para fazer cirurgia de catarata, para fazer cirurgia de próstata. Quando vai, leva seu nome lá, passa a ser um número, isso é humilhação. Nós temos como resolver isso, nós temos condições para isso. O Estado tem que aplicar 12% da sua receita em saúde, tem os convênios, tem o SUS para ajudar. Agora eu quero aproveitar a oportunidade, meu tempo já está vencendo, a você que está me ouvindo. Nós estamos fazendo tudo com muita responsabilidade, nada fantasioso. Eu estou pedindo a você uma oportunidade para governar o Estado de Goiás, os outros já tiveram, a seu tempo já fizeram. Mas essa polarização está sendo danosa para o nosso Estado.
danosa, prejudicial ao nosso Estado, como essa polarização do país, PT e PSDB, está sendo danoso para o país. Certo? Estou pedindo a oportunidade de você, né, nessas eleições agora, me dê a chance de ser o seu governador. Um abraço a todos vocês, obrigado. Candidato, obrigado aqui em nome da GEM pela participação do senhor no nosso programa, tudo bem? Eu que agradeço, obrigado. Obrigado ao presidente Maré, a todos vocês, a equipe técnica aí, um abraço. Bom, hoje nós entrevistamos o candidato ao governo de Goiás pelo PSB, Wanderlan Cardoso. Nós agradecemos pela participação mais uma vez e até a próxima oportunidade.